Conexão TV Unicinos de hoje fala sobre a internação de dependentes químicos. E aqui no estúdio estamos conhecendo um pouco mais sobre o trabalho em comunidades terapêuticas e as alternativas do Estado para tratar desse problema. É verdade, mas antes da gente voltar aqui com os nossos entrevistados, vamos mostrar o que as pessoas pensam de uma maneira geral sobre a internação compulsória. Acompanhe. Eu acho que internação compulsória é uma questão de saúde pública. Então, eu acho que é tanto questão de saúde pública quanto questão da saúde do usuário de drogas. Não é simplesmente tirar, internar e deu, sabe? Acho que isso é que tem que ser visto. Se tem condições disso, tem estrutura para isso. Senão vai virar como as cadeias, que estão lotadas e as pessoas saem piores do que entraram. Cada um tem a livre escolha, né? Se a pessoa abordada disser, sim, eu vou, eu quero ir, estou preparado para isso, então ela deve ir. Caso contrário, ela não deve ir. Na verdade, acho que é uma coisa que tem que ser pesada, né? Depende de quanto isso está atrapalhando na questão familiar, no meio social onde a pessoa está inserida. Se é uma coisa que já está sendo fora de controle, eu acho que essa lei é muito válida. Bom, Matheus, o que a gente queria comentar agora é que o objetivo ele também não pode ser simplesmente de tirar essas pessoas de circulação das ruas, né? É importante a gente pensar que não é uma determinação para isso. Não, é importante pensar nesse sentido, uma vez que o sujeito, primeiramente, passaria por uma desintoxicação em uma ala, pode ser psiquiátrica ou hospitalar, enfim, onde ele vai fazer uso de medicações que irão facilitar o manejo da fissura, enfim, lembrando que a dependência química, em grande parte, é acompanhada por comorbidades que deverão ser trabalhadas e medicalizadas, tratadas, porque retroalimentam a dependência química, enfim. E posteriormente para um trabalho mais de longo prazo, com ressocialização, com foco no resgate da família, isso é importante. Baseado no que o senhor ouviu ali, doutor Miguel, da opinião das pessoas, o que o senhor acredita que elas estejam pensando? A gente vê ali que tem algumas opiniões que divergem de uma maneira geral. Será que as pessoas elas estão realmente bem informadas a respeito desse assunto? Eu acredito que as pessoas não estão muito bem informadas com relação ao tema, né? E isso aqui envolve muita questão de ciência também. Eu acho que todas essas questões que envolvem ciência, né? O que eu posso dizer é de que os próprios dependentes químicos muitas vezes têm medo de um tratamento. Eles não sabem o que significa um tratamento, eles não sabem exatamente como isso funciona. E neste primeiro momento, me parece que a abordagem é muito importante, né, de tranquilizá-los com relação ao tratamento, conversar com eles, o diálogo é muito importante. Agora, se eles sequer estão com a capacidade de raciocinar e decidir, então que se faça no primeiro momento a internação, e depois se faça o trabalho de convencimento dele. Nós estaríamos violando seus direitos se pegasse ele simplesmente, fizesse a desintoxicação e colocasse eles depois numa comunidade terapêutica por longo tratamento, sem que ele tenha aderido a esse tratamento. Primeiro, isso viola o direito dele de liberdade, o direito da livre escolha. Segundo, porque isso, além de violar o direito dele, não traz resultado prático algum. É um custo a mais ao Estado, né? É um esforço a mais do Estado que não vai trazer um resultado prático, que é a sua recuperação, a sua reinserção social. Então, a gente tem que tratar isso de uma forma muito, eu diria assim, em rede. Quer dizer, todos os entes, os psicólogos, os médicos, os psiquiatras, né, os educadores sociais, enfim, todas essas pessoas têm que trabalhar de uma forma integrada para que realmente dê uma assistência integral a esse dependente químico, para que ele realmente encontre a porta de saída da dependência química. Sobre esse assunto, inclusive, né, do confinamento, tem uma pergunta aqui do Micael, de São Leopoldo, que pergunta se essa forma de realmente confinamento não enfraquece, né, o tratamento depois, que a pessoa realmente deveria ir voluntária, né? Pelo menos ser convencida, como o senhor está falando, né? Isso não enfraquece mesmo? Eu não gosto de usar a expressão confinamento, porque assim, não seria uma omissão de socorro do Estado ou das pessoas permitir que alguém fique se matando na rua ou se expondo a toda e qualquer sorte de violência, né? Também tem este lado. Quer dizer, essa é uma pessoa que está doente. Ela precisa de um primeiro atendimento, de primeira abordagem. Depois, ela estando em condições de pensar e raciocinar, né, e de conversar com pessoas, tendo esclarecido como funciona o atendimento, bom, aí ela pode escolher se ela quer ou não fazer o tratamento. Mas esse primeiro momento, eu diria assim, seria uma omissão de socorro se nós não dessemos a ele uma assistência. Evidente que com muitos critérios, para evitar ações higienistas, a gente tem que cuidar com isso. Porque muitas vezes a simples abordagem, isso está acontecendo em São Paulo, faz com que eles voluntariamente queiram fazer o tratamento, né? Então,
Por vezes, a simples abordagem, sem necessidade dessa internação compulsória, vai fazer com que eles façam adesão ao tratamento. E o Estado tem tratamentos de curto e longo prazo? Como é que funciona isso para adultos e para adolescentes? Crianças também tem essa diferença? Também. A gente sabe de casos aí de crianças que começam a usar com 9 anos de idade, por exemplo, e que precisam daqui a pouco, né, dessa ajuda. Não sei se o Matheus quer responder, mas sim, tem um atendimento diferenciado e, para mim, criança, mais do que nunca, né, tem que ter atendimento prioritário nesse atendimento. Né? Agora, eu gosto sempre de deixar focado o seguinte, quando vocês envolvem criança, que é a minha área de especialização, eu queria dizer o seguinte, as pessoas que não banalizam a questão do álcool para crianças e adolescentes, porque ali é onde tudo começa. Então, as pessoas banalizam, glamorizam muito a questão da bebida alcoólica. E é evidente que, quando já está no crack, né, ela já passou por esse estágio, já teve esse contato precoce com o mundo do álcool, e aí exige uma ação mais rápida nossa. Porque também isso afeta o desenvolvimento cerebral dessa criança, né, e desse adolescente, que estão com o seu cérebro em formação. Isso não é achismo, isso é ciência, né, e acaba prejudicando todo o desenvolvimento desse ser humano. E outra questão importante que a gente vê também, já para a gente encaminhar para o encerramento, é o fato de que não só o período de tratamento que esse dependente está fazendo, mas depois o período também que ele já está reinserido na sociedade, para que ele possa também se manter longe do mundo das drogas, né? Quer dizer, existem grupos de apoio também. Como é que essa pessoa ela é assistida dessa forma para que ela consiga realmente levar a sua vida adiante? Bom, nesse processo de conscientização e aderência ao tratamento, é importante ele entender que a dependência química é considerada uma doença crônica, ou seja, incurável, em que o sujeito é um dependente químico ex-usuário e que, portanto, pós-tratamento interno, enfim, ele precisa continuar vinculado a um serviço, seja o CAPS Álcool e Drogas, seja frequentando o psiquiatra ou o psicólogo. Muitos frequentam as próprias comunidades onde eles fizeram tratamento também? Exatamente, vinculado sempre, porque é uma doença recidivante, que pode acontecer a qualquer momento. Né? Eu acho importante, colocava nesse, desculpa, a questão seguinte, nem todo tratamento necessita ou exige internação. Claro. E nem toda internação precisa ser prolongada. Cada caso é um caso. Então, as pessoas não devem se assustar. Em muitos dos casos, porque as pessoas falam em crack, eu me lembro daquele tempo que as pessoas se apavoravam com meu filho está usando drogas, meu filho ficou maconha, ele vai morrer. As pessoas tinham essa questão. Não é assim. Não é assim que funciona. Então, é importante que muitos deles, inclusive, basta um atendimento ambulatorial. Certo. Vai depender de cada situação. As pessoas não devem se assustar, não devem se apavorar, devem procurar especialistas, ajuda. E também se informar, né, de qual é o tratamento mais adequado. E é evidente que esses casos dessas pessoas que estão nas ruas, que já perderam qualquer vínculo, que estão expostas a toda sorte de violência e praticantes de violência, essas pessoas estão num estágio mais agravado, diferente de outros. Então, nós precisamos atender a toda a população. É um problema de saúde pública. Sim. Sem dúvida. Muito obrigada pela presença de vocês e pelas informações. Eu agradeço. Eu agradeço também. Obrigado. Até a próxima. E o Conexão TV Unicinos de hoje fica por aqui. Mas você pode acompanhar a nossa programação e todas as novidades do Conexão na nossa página do Facebook, facebook.com/TV Unicinos. Isso mesmo, participe. Nós voltamos amanhã na edição de sábado, que começa um pouco mais tarde, à 1h. Até lá, tchau!